Olá, seja muito bem-vindo para mais uma aula aqui para a Polícia Militar do Estado do Espírito Santo. Hoje eu trouxe um tema bem específico para o seu concurso e que acredito muito que teremos pelo menos uma questão desse tema na sua prova. Mas antes de tratarmos desse assunto, eu começo me apresentando. Meu nome é Carlota, eu sou professora aqui do Monster, professora de Direito Constitucional, Direitos Humanos e Legislação Estadual. Então, provavelmente, nós vamos aí nos encontrarmos em várias dessas disciplinas ao longo da sua preparação para o concurso. A aula de hoje já disse que é para a Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, mas eu trago também o tema que cai em grandes concursos, na maioria dos concursos, que é os direitos fundamentais, direitos e garantias fundamentais. Então, se você está se preparando para outros concursos e você viu lá no seu edital que tem essa previsão de direitos e garantias fundamentais, não se preocupe, porque essa aula, você pode assistir essa aula, porque essa aula você vai te ajudar a estudar e a gabaritar algumas questões de direitos fundamentais, tá bom? Vamos começar então a trabalhar sem mais demoras, porque tempo aqui custa a sua aprovação. Vamos lá! Direitos e garantias fundamentais tem previsão aonde? Na Constituição Federal de 1988. Então você vai começar lá, você vai abrir a sua Constituição a partir do artigo 5º da Constituição Federal. Então a gente hoje trabalha esse famoso artigo 5º que tem vários incisos e que esses incisos caem muito em prova. O que eu fiz aqui? Eu peguei o artigo 5º com alguns incisos que tem maior incidência em prova e comecei e fiz, em alguns que tem algumas decisões relevantes, algumas considerações relevantes, eu trouxe para vocês para que você complemente aí o seu caderno, complemente aí o seu material. Então olha só. Direitos e garantias fundamentais expressos na Constituição são reunidos em 5 grupos diferentes a saber. Então, nós temos dentro aí da Constituição Federal, quando fala em direitos e garantias fundamentais, nós temos 5 grupos de direitos. Nós temos os direitos individuais e coletivos, que tem previsão lá no artigo 5º, direitos sociais, do artigo 6º ao artigo 11º, direitos de nacionalidade, do artigo 12 ao artigo 13º, direitos políticos, do artigo 14 ao 16, direitos relacionados à existência, à organização, participação e partidos políticos, no artigo 17. Então, quando se fala em direitos fundamentais, não é só o artigo 5º. O artigo 5º faz parte desse arcabouço, desse conjunto de direitos previstos do artigo 5º ao artigo 17 da Constituição Federal. Hoje, especificamente, trabalharemos, então, o artigo 5º, direitos individuais e direitos coletivos. Vamos lá, então, vamos começar. O artigo 5º vai nos falar o quê? Caput do artigo 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, a igualdade, a segurança e a propriedade nos termos seguintes. E aqui eu tenho o quê? Eu tenho o chamado VLISP, o VLISP do artigo 5º. Vida, liberdade, igualdade, segurança e propriedade. Escreve-se assim, VLISP. Vida, liberdade, igualdade, segurança e propriedade. E aí, o que nós temos aqui? Que são igualmente destinados aos brasileiros e aos estrangeiros, ainda que em trânsito no Brasil. Então, quando eu falo que todos são iguais perante a lei, essa igualdade é destinada tanto aos brasileiros como aos estrangeiros. Então, suponhamos que um estrangeiro esteja a passeio no Brasil e esses direitos fundamentais deles é violado. Então, ele pode acionar, ele tem esse direito à proteção, porque o próprio caput do artigo 5º diz que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país. Então, mesmo aí, o estrangeiro que esteja em trânsito, o STF entende que eles têm esse direito à garantia dos direitos fundamentais. Então, o caput do artigo 5º, muito importante para a sua prova, tá?
E aí, com relação a isso, eu trago alguns questionamentos, né? Com relação ao direito à vida, o direito à liberdade, o direito lá à igualdade. E o primeiro ponto que eu trato é sobre a questão que o STF aborda sobre a questão do aborto de feto anencéfalo. O aborto de feto anencéfalo, segundo o STF, é permitido. Então, a criança, né, que tem aí esse problema e que é descoberto, a mãe pode optar, então, por fazer esse aborto de feto anencéfalo. O STF falou que pode, tudo ok. Por quê? Porque essa permissão está ali balanceando, né, fazendo a ponderação com o direito fundamental à vida. Então, é um questionamento que se faz. E pesquisa com células-tronco também não viola o direito à vida. Então, a pesquisa com células-tronco também é permitido. Então, não tem aí vedação, não é vedado, é permitido. Um outro ponto, que aí as pessoas confundem, eu já vi isso caindo em prova, é com relação à eutanásia. A eutanásia, se a gente sabe que a gente acabou de ver que o aborto de feto anencéfalo é permitido. Mas e a eutanásia? É permitida? Qual é a posição dos tribunais superiores com relação a isso? E a eutanásia, segundo a decisão do STF, é proibida. Então, no Brasil, é proibido esse direito à eutanásia. Por quê? Porque ocorre quando o indivíduo resolve pôr fim à sua vida, por estar com alguma doença incurável que cause sofrimento e dor. Então, uma pessoa que está ali doente, na fase terminal, ela não aguenta mais sofrer e ela quer pôr fim à vida dela. Isso pode? Não. Os direitos fundamentais são indisponíveis. Você não pode dispor daquele direito fundamental que é o direito à vida. Então, isso é uma questão assim que cabe várias discussões, mas eu quero que você leve para sua prova, vai que seu examinador te cobre alguma coisa referente a isso, é de que a eutanásia no Brasil é proibida, o aborto de feto anencéfalo é permitido. Quero que você leve isso para sua prova, tá? Outra questão. Inciso 1º. Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações nos termos desta Constituição. O que eu tenho aqui? Eu tenho uma regra geral, que é a igualdade entre homens e mulheres. Mas toda regra tem uma exceção. E qual que é a exceção aqui? A própria Constituição, ela pode estabelecer casos e situações em que vai fazer essa diferenciação entre homens e mulheres. E aí, por que isso ocorre? Porque o próprio texto do inciso 1º fala nos termos desta Constituição. Então, quando a Constituição Federal nos fala homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações nos termos dessa Constituição, dá a entender que a regra geral é a igualdade, mas pode ocorrer aí essa desigualdade quando a lei ou a Constituição estabelecer. Então, cuidado aqui com esse inciso 1º, também com relação a essa exceção. Inciso 3º. Ninguém será submetido a tortura, nem a tratamento desumano ou degradante. Ninguém será submetido a tortura, nem a tratamento desumano ou degradante. Primeira coisa, tortura é crime. Tem previsão lá na Lei 9455 de 97. Então, tortura é crime. A Constituição é de 88, então essa lei vem logo depois, em 1997, para falar, olha, vamos regulamentar o texto da Constituição. A Constituição fala que ninguém será submetido à tortura, mas precisamos regulamentar isso. Tanto é que na lei de tortura, nós temos várias espécies ali de tortura. A tortura ainda é um crime inafiançável e insuscetível de graça ou anistia. Cuidado aqui, tá, pessoal? Porque as bancas, os examinadores costumam colocar na prova que o crime de tortura é crime inafiançável e imprescritível. Não é. Ele é inafiançável e insuscetível de graça ou de anistia. Então, cuidado aqui nesse ponto, nessa informação.
Equiparada a crime hediondo, previsto na 8.072 de 90. Então, tortura não é crime hediondo, é equiparado a crimes hediondos, com previsão lá na Lei 8.072 de 90. Então, nós temos aqui 3 pontos importantes. Primeiro ponto, tortura é crime, previsto na Lei 9455 de 97. É crime inafiançável, insuscetível de graça ou anistia e é equiparado a crimes hediondos. Então, cuidado aí com esse ponto, com essa informação. Inciso 7º, é assegurada nos termos da lei a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva. Então, aquele apoio que nós temos, né, que as pessoas têm em presídios, em orfanatos, em creches, em hospitais, esses apoios religiosos, seja qual religião for, é permitido segundo ao artigo 5º da Constituição Federal. Então, quando eu falo em internação coletiva, eu estou falando, por exemplo, em penitenciária, em quartéis, em orfanatos, em casa de recuperação, em hospitais, dentre outros entidades que ali prestam esse serviço assistencial. Então, nesse caso, é permitido essa assistência religiosa. E aí, lembre-se que essa assistência religiosa, se eu dou oportunidade para determinada religião, eu tenho que dar oportunidade para outra. Por quê? Porque a República Federativa do Brasil é laica. O Brasil é um país laico. Então, eu não posso delimitar, por exemplo, que, vamos pegar aqui, na penitenciária X, só pode prestar assistência religiosa tal religião. Não. Se eu dou uma oportunidade para a religião X, eu tenho que dar oportunidade para Y, para Z, para todas que quiserem ali prestar esse auxílio por força do artigo 5º da Constituição Federal. Muito importante esse artigo. Inciso 8º. Ninguém será privado dos direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos impostas e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei. O que é essa escusa de consciência? É a justificativa que vai isentar a pessoa em cumprir determinadas obrigações legais. Então, determinada pessoa, por exemplo, precisa cumprir determinada função e ela vai falar, eu não posso fazer porque a minha consciência, a minha crença não permite que eu faça. Por exemplo, transfusão de sangue, né? Tem religião que não permite que a pessoa faça a chamada transfusão de sangue, porque ela está usando da sua crença para aquilo. Então, quando o inciso 8º fala que ninguém será privado dos direitos por motivos de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo quando as invocar para eximir de obrigação legal, é mais ou menos essa visão que você precisa ter para sua prova, tá? Que essas escusas de consciência são justificativas aí para não cumprir determinado ato em função aí do que dispõe a sua religião, do que dispõe a sua crença, tá? Inciso 11. Isso aqui é muito importante para a carreira policial, você vai trabalhar sempre com isso aqui, olha só. Inciso 11. A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem o consentimento do morador, salvo, e aí o próprio inciso traz uma exceção, salvo, em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou durante o dia por determinação judicial. Primeira coisa, o que pode ser considerado casa? Casa tem uma previsão lá no artigo 150, parágrafo 3º do Código Penal, que vai definir o que é casa. Professora, mas o artigo 150 do Código Penal, sim. Se você for lá no artigo 150, parágrafo 4º do Código Penal, você vai ver que vai estar escrito assim, casa é o lugar onde alguém vive ou trabalha. Então, aqui é bem amplo, não é só onde a pessoa vive, é onde a pessoa trabalha também, exercendo ou não a sua atividade a qualquer título,
mas sempre com laços de particularidade de vida pessoal e própria. Quem falou isso foi o Adila Mego Bulus, né, um doutrinador aí na área de constitucional, que delimitou, trouxe esse conceito para nós do que é casa, do que é considerado casa. Então, olha só, o inciso 11 fala assim, a casa é o asilo inviolável do indivíduo. Então, a gente viu que casa pode ser tanto o lugar onde a pessoa vive, quanto o lugar onde a pessoa trabalha. Além disso, ninguém pode entrar nessa casa sem o consentimento do morador. É a regra geral. Mas qual que é a exceção? A exceção é, as pessoas, né, podem entrar na casa sem o consentimento do morador em caso de flagrante delito ou de desastre. Então a pessoa vai ser presa em flagrante delito, está cometendo um crime ou acaba de cometê-lo. O crime, então entra lá dentro da casa ou cometeu o crime dentro da casa, se for para fazer essa prisão em flagrante, pode. Caso de desastre, tá tendo aí um desastre, o prédio desabou, né? O apartamento, por exemplo, tá pegando fogo. Você vai bater a campainha lá, o interfone e falar, olha, posso entrar aí na sua casa para te salvar? Não. Nesse caso, você vai ter que entrar para salvar quem tá lá dentro. Então, até que pedir esse consentimento, a pessoa já morreu queimada há muito tempo. Ou para prestar socorro, também para prestar socorro, né? Ou durante o dia. Durante o dia, pode por determinação judicial. Então, se você vai cumprir um mandado judicial lá, e a pessoa não quer, por exemplo, abrir a porta, você pode aí cumprir durante o dia por determinação judicial. Olha, eu tenho aqui um mandato, tô entrando para cumprir essa diligência aqui, dá licença, tô entrando. Então, durante o dia. Agora, durante a noite, não, tá? Durante a noite, não. Então, é isso que você precisa levar, que a casa é o asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem o consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou durante o dia, por determinação judicial. Esse inciso de todos que eu vou trabalhar aqui, eu acho que esse é o que mais cai em prova. Então, presta muita atenção nesse inciso 11 do artigo 5º, porque fala da inviolabilidade do domicílio. O que o STF fala sobre isso? A busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. E aí o STF falou o seguinte, olha, fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões devidamente justificadas e a posterior, que indique que dentro da casa ocorre uma situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. O que é que eu tenho aqui? Eu tenho aqui o STF falando assim, olha, a entrada forçada da autoridade policial dentro da casa pode ser feita à noite. No caso de quê? Quando foram paradas aqui por crimes permanentes. Mas quando ocorrer isso, por exemplo, num caso aí de uma entrada forçada, a autoridade policial ela precisa justificar o porquê que ela fez aquela abordagem à noite. Então, quando fala aqui, quando amparada em fundadas razões, qual que é o motivo que levou a pessoa a adentrar a casa naquele momento, no período noturno? Tem que ser justificado posteriormente. Então, você precisa ali fazer um documento, um relatório falando, olha, no dia tantas horas, período noturno, adentrei a residência de fulano de tal para cumprir determinada obrigação judicial, mandado judicial. Tendo em vista que, por exemplo, fulano estava na iminência de fugir, digamos, pode ser essa justificativa. Mas tem que ser justificado, tem que ter aqui uma justificativa posterior. Tá? Cuidado com esse ponto aqui. E aí, vem sempre aquela dúvida. O que eu devo considerar como dia? O que eu devo considerar como noite? E aí, o que acontece? Bom, o que acontece é o seguinte. Nós temos alguns critérios aqui para diferenciar o que pode ser considerado dia e o que pode ser considerado noite. Então, a doutrina, né, os doutrinadores, você vai encontrar nos livros falando assim, olha, dia é entre as 6 da manhã e as 20 horas. Então, a doutrina entende que o período do dia, né,
compreende aí entre as 6 da manhã e as 20 horas. Por sua vez, o chamado o critério físico astronômico fala não é de 6 da manhã às 20 horas da noite, não. Isso não é dia. Dia é o intervalo entre a aurora e o crepúsculo. Olha só que coisa linda, né? Entre a aurora e o crepúsculo, entre o amanhecer e o entardecer, tá? E em 2019, nós tivemos a alteração da Lei de Abuso de Autoridade. Então, a Lei 13.869 de 2019 trouxe para a gente, lá no artigo 22, um critério, o critério legal. E aí trouxe que dia é considerado entre as 5 horas da manhã e 21 horas da noite. E aí surge a dúvida. Professor, o que eu marco na hora da prova? Eu vou lembrar que é das 6 às 20 horas, eu vou seguir a doutrina? Eu vou seguir esse critério aí, físico-astronômico, que fala que é entre o intervalo da aurora e do crepúsculo, eu vou seguir a lei de abuso de autoridade? Se fosse eu fazendo a prova, eu iria aqui com a lei de abuso de autoridade, que é entre 5 da manhã e as 21 horas. Mas tome cuidado, porque você tem que observar na hora da prova o que seu examinador está fazendo, o que ele colocou ali. Então, dica da professora, você vai analisar todas as alternativas que o examinador te deu naquela questão. Se todas as alternativas que ele te deu naquela questão estão erradas, só tem, por exemplo, falando que é entre 5 horas da manhã e 21 horas da noite, ou falar que é entre a aurora e o crepúsculo, ou falar que é entre 6 às 20, ele nunca vai trazer os três juntos. Isso aqui é até cabível de anulação, essa questão. Ele vai trazer um desses. Você tem que analisar o quê? A questão. Vamos supor que seja 4 alternativas, A, B, C e D. Você leu a A está errada. Você leu a B, está errada. Você leu a C, está errada. Se chegou na D, está falando assim, que considera-se dia entre 5 horas da manhã e 21 horas da noite. O que você vai fazer? Você vai marcar. Por quê? Apesar ainda, né, de ter aí a doutrina falar desse período de 6 às 20, mas o critério legal da lei de abuso de autoridade fala que é das 5 às 21 horas. Então, analise a questão, se vier algo de semelhante, analise a questão para que você aí consiga acertar. Se vier os 3 critérios juntos em uma questão, por exemplo, em uma alternativa, você vai marcar. Agora, se vier essas 3 situações em alternativas diferentes, aí é passível de anular a questão, tá? Mas quero que você lembre do critério da doutrina, o critério físico e o critério legal lá da lei de abuso de autoridade, tá? Ótimo. Vamos prosseguir. Inciso 12. Inciso 12 cai bastante em prova para carreiras policiais. Por quê? Porque o inciso 12 fala que é inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo, no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou de instrução processual penal. Então, o que é isso? É inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telefônicas. Então, não pode aí violar essa correspondência e as comunicações telegráficas e de dados. No entanto, as comunicações telefônicas, elas podem ser violadas quando houver ordem judicial. Então, somente por ordem judicial é que eu posso, por exemplo, fazer a interceptação telefônica. Então, a autoridade policial vai solicitar, vai requerer ao juiz, vai representar ao juiz para que ele faça ali a quebra do sigilo telefônico, da interceptação telefônica da pessoa. Então, a gravação de conversa telefônica feita por um dos interlocutores sem o conhecimento do outro, quando ausente causa legal de sigilo ou de reserva de conversação, não é considerada prova ilícita. O que é isso? A gravação de conversa telefônica feita por um dos interlocutores. Você me liga, e aí quando eu atendo, eu vou lá no botãozinho, na tecla, né, de gravar a conversa e começo a conversar com você gravando o que a gente está conversando.
que eu tenho ali? Eu tenho uma escuta telefônica, eu tenho uma gravação de conversa telefônica, não é interceptação telefônica. A interceptação telefônica ocorre quando duas pessoas estão conversando entre elas e um terceiro está fazendo essa gravação, está escutando, sem que os dois interlocutores saibam que estão sendo gravados, tá? Nesse caso aqui da gravação de conversa telefônica, você sabe que você está gravando, mas quem está conversando com você não sabe. Então aqui isso não é considerado prova ilícita. O que é considerado prova ilícita aí o que é considerado prova ilícita é você fazer essa interceptação de comunicações telefônicas sem autorização do juiz, sem ordem judicial. Aí não pode, aí é considerado prova ilícita, tá? Inciso 12, então, dos direitos e garantias fundamentais. Inciso 16. Todos podem reunir-se pacificamente sem armas em locais abertos ao público, independente de autorização, desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocado para o mesmo local, sendo apenas exigido prévio aviso à autoridade competente. Isso aqui também cai bastante em prova. Por quê? Os examinadores colocam que as pessoas podem reunir-se pacificamente sem armas, desde que peçam ali autorização à autoridade competente. Você não precisa pedir autorização à autoridade competente, você precisa apenas fazer o prévio aviso. E por que é importante fazer esse prévio aviso? Por que a Constituição fala desse prévio aviso? Para que não haja coincidência de duas manifestações, de duas reuniões pacíficas no mesmo local e causar tumulto, tá? Então aqui, nesse caso, é só um aviso prévio mesmo que vai se reunir a hora, o dia e o local onde será feita essa reunião. E aí vem a pergunta. Marcha da maconha, né? Tá muito em alta esse tema, o STF já discutiu isso. E aí o que o STF falou sobre a marcha da maconha, dessa reunião pacífica aí para manifestar sobre, né, quem defende essa tese? O STF falou o seguinte, que a marcha da maconha é uma manifestação legítima por cidadãos da República, de suas liberdades individuais revestidas de caráter fundamental, o direito de reunião e o direito à livre expressão. Então, quando fala em marcha da maconha, reunir-se, para reunirem ali, para se defender, né, esse ideal aí, o STF falou que isso isso não é uma coisa ilícita, isso é uma coisa lícita, é uma manifestação legítima. Por quê? Porque está se usando ali o direito de reunião e o direito à livre expressão. O que você tem que tomar cuidado? Você tem que tomar cuidado aqui, porque quando fala em marcha da maconha, você não vai, por exemplo, reunir pessoas para defender, fazer a reunião da marcha da maconha, manifestação da marcha da maconha, e vai começar lá a distribuir, vender maconha lá para as pessoas que estão fazendo isso. Não pode. Aí a manifestação é ilegal. Mas se for para defender os ideais ali, de quem defende essas ideias aí, tudo bem. Então, cuidado aqui com o inciso 16, tá bom? Próximo inciso, inciso 35. A lei não excluirá de apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça de lesão. O que eu tenho aqui? O princípio da inafastabilidade da jurisdição. Vou fazer o seguinte, eu vou fazer um corte no bloco e eu volto daqui a pouco para a gente terminar esse assunto. Me aguarda aí que eu volto já já. Tchau, tchau. Tudo bom com vocês? Meu nome é Gabriel Santos, sou daqui de Água Formosa, sou policial penal, fui um dos primeiros alunos do Davi, do Monster, lá no começo, quando tudo começou. O Monster Concurso abriu as portas para minha vida, né? Tipo assim, me deu uma perspectiva de vida. Se não fosse o Monster Concurso, eu não estaria onde eu estou, não. Assim, devo muito, né, à equipe, porque igual eu não sabia nada, não tinha conhecimento nenhum de direito.
Claro que tem a minha dedicação, mas se não fosse por eles, eu hoje não estaria aqui. E é um sonho estar aqui. Fico muito feliz, honrado. Além de tudo, fiz muitos amigos nessa caminhada toda aí, né? Com os professores, né? Com a equipe. Ô Robson, vai assistir o que hoje? Ah, cara, vamos ver se tem alguma coisa boa aí pra ver? Vamos lá, cheguei. Pegou o controle. Robson, a pipoquinha lá, cara. Pipoquinha pra gente assistir aqui. Demorou, né, Lê? Filme sem pipoca não é filme, não. There's no doubt our attractions will drive kids out of their minds. Grandpa! We're gonna make a fortune with this place. Calma, calma, Robson. Isso não é o que você está pensando. Isso é a maior plataforma gratuita para concurso público do Brasil, Monsterflix, meu querido. É isso mesmo, Thaleson Faleiro. Sem anuidade, sem mensalidade. Simples assim e de graça, moleque. Olha, é só acessar www.monsterflix.com.br, cara. Vamos lá. Olá, Robson. Bem melhor que futebol. Aulas gratuitas, atualizadas, com os melhores professores do Brasil e ainda mais. Tudo de graça, filho, gratuito. Não perca tempo e adquira agora mesmo a nossa assinatura ilimitada. São vários conteúdos para você mudar de vida em 2021. Acesse agora www.monsterconcursos.com.br ou fale conosco através das nossas redes sociais. Aqui é Monster, tudo nosso e nada deles. Então, voltando, vamos continuar aqui falando então do princípio da inafastabilidade da jurisdição. O que é o princípio da inafastabilidade da jurisdição? Significa que todas as pessoas, todo mundo tem acesso à justiça para postular, para buscar ali a garantia dos seus direitos, seja ali de forma preventiva, seja ali de forma repressiva. Então, se você está sendo, o seu direito está sendo ameaçado, você vai buscar a forma reparatória. Se corre o risco de, se você vir a sofrer alguma lesão ao bem jurídico tutelado, você vai procurar, né, o Poder Judiciário de forma preventiva. Então, olha só, a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. Lesão ou ameaça a direito. Então, todos os casos que chegarem ali ao Poder Judiciário precisam ser analisados. Mesmo que for para falar, olha, você não tem nesse momento direito, não tem problema, mas não pode ser negado esse acesso ao Poder Judiciário, né? Não pode ser negado aí a apreciação da sua demanda pelo Poder Judiciário. Inciso 42. A prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão nos termos da lei. Não confunda lá a tortura com o racismo, tá? O racismo é crime inafiançável e imprescritível. Racismo é crime inafiançável, não cabe fiança, e é crime imprescritível. Cuidado com isso, porque o examinador vai colocar que é crime inafiançável apenas. Não, é inafiançável e imprescritível. Inciso 43. A lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática de tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos por eles respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los, se omitiram. Por acaso, eu falei aqui de imprescritibilidade no inciso 43? Não. Eu falei que são crimes inafiançáveis. Quando eu falo em crimes inafiançáveis, são aqueles crimes que não cabem fiança de nenhuma forma. Mas eu falei que eles são imprescritíveis? Não. Então, cuidado aqui, por quê? Porque o racismo é inafiançável e imprescritível. O examinador vai colocar assim:
A lei considerará crimes inafiançáveis, imprescritíveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática de tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins e o terrorismo. E aí tá errada a questão. Então lembra, vamos recapitular aqui. Racismo, crime inafiançável e imprescritível. Tortura, prática de tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou de anistia. Não estamos falando aqui de imprescritibilidade. Atenção para esse artigo, porque tem muito candidato que cai na pegadinha desse inciso e erra a questão boba de prova. Inciso 44. Constitui crime inafiançável e imprescritível a ação de grupos armados, civis ou militares contra a ordem constitucional e o Estado democrático. Então, constitui crimes inafiançáveis e imprescritíveis a ação de grupos armados, civis ou militares contra a ordem constitucional e o Estado democrático de direito. Então, o que são crimes inafiançáveis e imprescritível? Racismo e crimes de grupos armados, civis ou militares contra a ordem constitucional e o Estado democrático de direito. Não confundam isso, pessoal. Por favor, atenção redobrada para esses incisos que acabamos de estudar, porque eles caem muito em prova e os alunos acabam confundindo quando é imprescritível, quando é inafiançável. Então, cuidado com essa informação. Combinado? Então, tá bom. Prosseguindo, então, ainda falando um pouquinho sobre os direitos fundamentais. Inciso 48, né? A pena será cumprida em estabelecimentos distintos de acordo com a natureza do delito, a idade e o sexo do apenado. Isso aqui, a lei de execução penal também vem, né, complementar esse inciso da Constituição Federal, porque lá na LEP traz a vedação de colocar os presos, não separá-los, né, colocá-los todos ali em conjunto na mesma cela. Então, a pena será cumprida em estabelecimentos distintos de acordo com a natureza do delito, a idade e o sexo. Então, por exemplo, você não pode colocar preso na mesma cela homem e mulher junto. Não pode, é vedado. Você não pode, por exemplo, colocar na mesma cela pessoas de crimes graves com crimes brandos, com crimes leves. Você não pode colocar. Então, tem que haver essa distinção nesse momento, lá dentro do estabelecimento prisional. Inciso 49. É assegurado aos presos o respeito à integridade física e moral. Então, aqui a gente já passa a conversar um pouquinho sobre os direitos do preso. Tanto em direitos humanos quanto direito constitucional, essa questão pode vir. Então, olha só. Quando eu falo que é assegurado aos presos o respeito à integridade física e moral, você tem que tomar muito cuidado com uma senhorinha chamada súmula vinculante número 11. Essa súmula vinculante número 11, ela foi criada pelo STF para regulamentar a possibilidade de garantir aos presos o mínimo de integridade física e integridade moral. Aí você deve estar pensando, como assim, professora? Dá aos presos um mínimo de integridade física e moral? A Constituição já não está falando isso? Tá. Só que o que acontecia há uns anos atrás? A pessoa era parada na rua e automaticamente o que os policiais faziam? Você está preso, a pessoa já punha o braço, deixa eu colocar aqui para cima, a pessoa já punha o braço e era algemado e levado então à delegacia, ao destacamento da polícia militar, enfim, para lavrar lá a prisão. Em decorrência disso, o uso de algemas foi tão abusivo, mas tão abusivo, que começaram a chegar demandas no STF sobre o uso em excesso, às vezes nem necessário o uso de algema, mas os policiais algemavam. E essas demandas chegaram no STF e o STF falou, olha, tá chegando muitas demandas aqui, vamos começar a regulamentar, então vamos editar uma súmula vinculante onde vai possibilitar as pessoas a saberem o momento certo de usar a algema. E aí o STF, então, edita essa súmula vinculante número 11, que vai falar o seguinte, essa súmula cai em prova e é uma súmula muito recente, então, assim, essa súmula pode vir na sua prova. Vai falar o seguinte, só é lícito, ou seja, só é permitido
o uso de algemas em casos de resistência e de fundado receio de fuga ou perigo à integridade física própria ou alheia, por parte do preso ou de terceiros, justificada a excepcionalidade por escrito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade da prisão ou do ato processual a que se refere, sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado. Então, olha só, o que o STF então falou? Olha, para evitar que todo mundo seja preso e já algemado de cara, o uso de algema só será permitido quando? Em casos em que houver resistência da prisão, preso resistir à prisão, fundado receio de fuga ou de perigo. Então pode ser que o preso tenha ali o fundado receio de fugir, né? O policial está com medo do preso fugir, então algema o preso. Ou de perigo à integridade física própria ou de terceiro. Então, o preso pode trazer ali algum dano à integridade de quem está passando na rua, alguém que está ali ajudando na prisão. Então, nesse caso, pode sim ser usado a algema. No entanto, quando é feito esse uso de algemas, essa medida é uma medida excepcional. A regra não use algemas. Mas, se houver essa necessidade, deve ser justificada. A autoridade policial que fez o uso da algema deve justificar a autoridade judicial, ao juiz, o porquê que fez o uso da algemas naquele momento. Se ele prende a pessoa, algema a pessoa, a pessoa não tinha resistiu à prisão, não havia ali motivos para fuga, o preso estava causando perigo nem à integridade própria, nem de terceiro, e mesmo assim o policial algema, se ele não justificar para a autoridade judiciário, o que acontece? Ele pode ser responsabilizado civil, penal e administrativamente. Sem contar ainda que o preso pode pedir uma indenização ao Estado. Então, quando fala aqui, sem prejuízo à responsabilidade civil do Estado, é que se conseguir comprovar que aquele uso de algemas foi feito de forma irregular, o Estado deverá indenizar o preso por esse motivo. Então perceba o quanto é importante esse inciso e essa súmula lidas em conjunto, porque quando eu falo que é assegurado ao preso o respeito à integridade física e moral, você tem que ter em base na súmula vinculante número 11. Então, para você que está estudando para a polícia, se você prende alguém, não saia aí algemando de cara não, tá? Muito cuidado, essa súmula vinculante aqui, você tem que ter ela assim na cabeça. Quando você sair de casa, você lembra da súmula vinculante. Por quê? Porque a sua função é buscar ali a segurança jurídica, né? A segurança na sociedade. Então você, quando aprovado, vai ter que prender as pessoas. E aí você precisa saber quando que você pode usar ou não a súmula vinculante número 11, quando você pode usar as algemas, porque você pode ser responsabilizado penal, civil e administrativamente, e o Estado ainda pagar por uma indenização, por uma falha no seu serviço. Então, esse ponto é muito importante, essa leitura da súmula vinculante é obrigatória. Caiu recentemente num concurso do Espírito Santo, eu tinha falado na aula de revisão de véspera sobre essa súmula vinculante, mas falei lá na parte de direitos humanos e essa súmula caiu em direitos humanos, realmente, então assim, gabaritamos. Quem assistiu a revisão de véspera gabaritou essa questão porque eu falei disso quando eu estava fazendo a revisão. Súmula vinculante, muito importante aí para sua prova. Inciso 50, ainda falando dos presos, né? Vamos falar aí das presidiárias. As presidiárias serão asseguradas condições para que possam permanecer com seus filhos durante o período de amamentação. É o direito que as presas têm de amamentarem os seus filhos. Ah, professora, mas ela é uma presa perigosa, né? Matou um monte de gente aí, não tem problema, é direito dela, é direito constitucional, é direito fundamental que ela tenha aí de acesso, né? O direito de ter acesso ao seu filho no período de amamentação. Além disso, ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal.
Ninguém pode ser preso, condenado ou ter uma privação de seus bens, perder seus bens, determinados bens, sem o devido processo legal, sem o direito à ampla defesa, sem o direito ao contraditório, sem o direito de manifestar para a autoridade judiciária que as alegações que estão sendo apresentadas contra elas são inverídicas, que não condizem ali com o que realmente aconteceu. Então é ouvir os dois lados da história, né? Não sair, o juiz não pode dar a sentença com base só na acusação, na parte A, e não ouvir a parte B, o réu. Muito pelo contrário. Vivemos no Estado democrático de direito, a democracia reina, impera, e o devido processo legal também faz parte, porque você tem que garantir o direito ao contraditório e à ampla defesa. Então esses são os incisos que eu quero que você dê uma lida aí para sua prova. Além disso, inciso 55. Aos litigantes em processo judicial ou administrativos e aos acusados em geral, são assegurados o contraditório e a ampla defesa com os meios e recursos a ele inerentes. Acabamos de falar aí, né, do direito ao contraditório e ampla defesa, tanto no processo judicial, e o artigo 50, o inciso 55 vem nos falar, olha, também no processo administrativo é garantido o contraditório e a ampla defesa. 56 são inadmissíveis no processo as provas obtidas por meios ilícitos. Então, por exemplo, aquele exemplo lá da interceptação telefônica que eu dei, se o delegado de polícia refaz a interceptação telefônica sem autorização do juiz, o que vai acontecer? A prova ilícita. Ela vai poder ser usada no processo? Não. Mas, professora, a prova tem, na gravação telefônica, né, na escuta telefônica, tem lá todas as informações de que a pessoa é o criminoso, ele tem uma facção criminosa, ele matou fulano de tal, tem tudo, mas tem autorização do juiz para fazer aquela interceptação? Não, então é ilegal. A gente tem visto aí nos noticiários uma interceptação telefônica que foi feita com grandes políticos aí, né? E aí esse processo foi julgado nulo, ele está sendo julgado nulo porque houve irregularidade na interceptação telefônica. Então as provas são ilícitas e a Constituição Federal não admite que provas ilícitas sejam objeto aí para condenar pessoas que não foram respeitadas o contraditório e a ampla defesa para eles, tá? 57. Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. O que nós temos aqui? O princípio da presunção de inocência. Ninguém é culpado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Eu preciso ter uma sentença penal transitado em julgado, ou seja, que não é cabível mais recurso, que não pode mais ser passível de reforma, e para que a pessoa aí seja condenada. Então, eu tenho que ter essa sentença transitado em julgado. 61. Ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente, salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar definidos em lei. Então, ninguém será preso senão em flagrante delito, né? Flagrante delito, a gente sabe, lá regulamentado pelo CPP, ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária, que é no caso lá do mandado judicial, onde será cumprido aí pela polícia. Salvo nos casos, e aí o próprio inciso traz a exceção, mas pode ocorrer no caso de transgressão militar ou crimes propriamente militares, aí a pessoa pode ser preso por esses motivos. Inciso 62, a prisão de qualquer pessoa e o local onde elas serão comunicadas, ou a prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontra serão comunicados imediatamente ao juiz competente e à família do preso ou a pessoa por ele indicada. E aí, com a reforma do pacote anticrime, né, com a audiência de custódia, esse inciso aqui ganhou mais força ainda. Então, prendeu alguém, tem que comunicar ao preso quem é que fez a prisão, e imediatamente comunicar ao juiz e comunicar aí a família do preso que ele foi preso, para que aí eles busquem aí os meios para defender essa pessoa. 63. O preso será informado dos seus direitos, entre os quais o de permanecer calado, sendo-lhe assegurada a assistência da família e de advogado. Aqui é o direito ao silêncio, né? Então, o preso ele pode ficar em silêncio quando ele é preso
ele fala que vai exercer o seu direito de silêncio e não vai falar e não fala nada, até que chegue o advogado para orientá-lo no que ele deve falar. Então, por isso que a presença do advogado é importante nesse momento. É preciso ter advogado no ato da prisão? Não. No ato lá do depoimento, na delegacia, não, pela autoridade policial, não precisa ter a presença do advogado. Mas o delegado não pode negar ao preso esse direito, que ele seja ali assistido por advogado, porque é direito fundamental. Se ele nega esse direito, vai haver um vício ali naquele inquérito policial, tá? Cuidado aí com essa informação. 64, o preso tem direito à identificação dos responsáveis por sua prisão, por seu interrogatório policial. Então, prendeu alguém, olha, você está sendo preso, meu nome é fulano de tal, policial fulano de tal, você está sendo preso por esse motivo, queira me acompanhar por gentileza, né? Ainda sendo educado, queira me acompanhar por gentileza. E aí você conduz a pessoa. E o que não pode acontecer? Mentir o nome. Olha, você está sendo preso por Mariazinha, sendo que eu chamo Francisca, tá? Não pode mentir, porque cabe até crime de abuso de autoridade aqui. A prisão ilegal será imediatamente relaxada pela autoridade judiciária. Então, se constatar ali que a prisão foi ilegal, o que a autoridade judiciária, o que o juiz precisa fazer? Relaxar a prisão ilegal. 66, ninguém será levado à prisão ou nele mantido quando a lei admitir a liberdade provisória com ou sem fiança. Então, naqueles crimes que cabe liberdade provisória, seja com fiança ou sem fiança, será então dado esse direito à pessoa que está sendo presa e ela não vai ficar detida ali, não vai ficar presa ou mantida na prisão. E aí é isso. Espero que você tenha gostado aí das nossas dicas sobre direito constitucional para a sua prova. Artigo 5º, peguei os incisos mais importantes, os incisos que mais caem em prova. Espero aí que você consiga lembrar e memorizar. A minha dica nesse momento é que você pegue o artigo 5º e releia todos aqueles incisos, principalmente esses que trabalhei. Fiz uma seleção dos artigos que mais têm incidência em prova com relação à carreira policial, mas isso não significa que o examinador não possa cobrar os outros incisos da Constituição. Então, minha dica, leia o artigo 5º todo, saiba todos os artigos, leia com detalhes para que você possa gabaritar o máximo de questão na sua prova. Lembrando que o artigo 5º ele serve tanto para as provas de direito constitucional quanto para direitos humanos. Tem ali aquela relação do artigo 5º com os direitos fundamentais, tá bom? Agradeço muito seu carinho, sua atenção por ter ficado comigo aqui nessa aula. A gente se encontra muito em breve para uma próxima dica aí de direito constitucional. Bons estudos, grande abraço, tchau, tchau.